e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à Semana Hipnoflash. Eu prometo que você vai sair desse curso sabendo hipnotizar do zero em qualquer situação. Você vai aprender a fazer exatamente o que eu faço nos meus vídeos e você vai fazer coisas que talvez você ache que são impossíveis. Aqui eu vou te ensinar o passo a passo completo. Técnicas, como dar os comandos, o que falar, como ler a pessoa, como fazer a pessoa apagar e muito mais. Lembrando que essa hipnose ensinada aqui pode ser utilizada tanto no entretenimento quanto na parte clínica. E mais legal do que saber hipnose é o que vai acontecer com você depois que você estiver hipnotizando. Depois de aprender a hipnotizar, você vai ter um passatempo novo, você vai poder se divertir sem gastar nenhum real, só a sua voz. A sua vida vai sair da rotina, você vai fazer novos amigos, vai conhecer pessoas novas, vai perder o medo de falar em público e com desconhecidos, vai socializar mais e vai poder até ganhar dinheiro com a hipnose de várias formas diferentes. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira. Sou hipnólogo e professor de hipnose. Além disso, há uns 3 ou 4 anos mais ou menos, eu sou o hipnólogo que mais faz hipnose de rua no país. Eu tenho hipnotizado mais ou menos 2.000 pessoas por ano, entre hipnose de rua, shows, eventos, palestras e atendimentos. E eu não estou falando isso para parecer arrogante, não. É só para te falar que eu faço e vivo todos os dias o que eu vou te ensinar aqui. E nesse curso eu vou ensinar muito mais do que técnicas. Eu vou passar toda a experiência que eu consegui depois de hipnotizar essa quantidade gigante de pessoas, acertando, errando, passando vergonha e testando coisas novas. Tudo isso para evoluir e passar o melhor conteúdo. Nessa primeira aula você vai aprender tudo o que você precisa saber para hipnotizar. São conceitos e fundamentos que sem eles a hipnose não vai acontecer, mesmo que você saiba todas as técnicas. E você também já vai sair daqui hoje sabendo fazer algumas técnicas bem legais para já hipnotizar as pessoas. Na aula de amanhã, sua cabeça vai explodir, porque eu vou ensinar como dar comandos de um jeito muito rápido, em menos de 5 minutos. Você vai aprender como fazer uma pessoa ficar colada no chão e esquecer o próprio nome, e é lógico fazer a pessoa só conseguir falar enquanto ela estiver com a mão na testa. Mas para isso é essencial a aula de hoje. Na terceira aula, eu vou ensinar a parte mais mágica da hipnose, aquela mágica onde as pessoas fazem ó, e onde elas acham que você tem algum tipo de superpoder. Você vai aprender o que você precisa fazer para dar o durma, estalar os dedos e a pessoa apagar. Essa parte da indução é muito impressionante. E eu vou cumprir a promessa que eu fiz nos anúncios. Esse curso não vai ter enrolação. Vai ter muito conteúdo do começo até o final e você vai aprender a hipnotizar sim. Então assiste às aulas que você não vai se arrepender. Só que antes de começar eu preciso dar alguns recadinhos rápidos para que você aproveite ainda mais esse curso. Primeiro recado, eu mandei lá no grupo do WhatsApp um documento com uma pré-aula. São algumas dicas, conceitos e fundamentos importantes para o sucesso da hipnose. Mas eu achei melhor escrever essa parte para que a gente não perdesse uns 20 ou 30 minutos aqui e a gente pudesse focar no processo da hipnose, que é a parte mais legal e a parte que realmente interessa. E lá no grupo do WhatsApp eu vou passar o resumo muito completo no final do curso, então não sai lá do grupo. Segundo recado, nessa parte do evento normalmente entram as histórias motivacionais e depoimentos em vídeo. Mas como o curso é sem enrolação, eu não vou fazer isso. Em vez de passar 10 ou 20 minutos de vídeo, eu coloquei um link aqui embaixo com alguns depoimentos dos meus alunos, algumas fotos e alguns vídeos onde eu faço hipnose. Então aqui você tem duas opções. A primeira é confiar em mim, no que eu estou falando, no que você já deve ter visto do meu trabalho e continuar assistindo ao curso. Ou então você pode pausar, clicar no link aqui embaixo, assistir aos depoimentos e voltar aqui depois. Eu te aconselho a continuar assistindo porque você não vai se arrepender. Terceiro recado. Pensando em passar o máximo de conteúdo possível e também em tirar qualquer dúvida que você tenha, todas as noites eu vou fazer lives lá no Instagram rafael.hipnose. Inclusive, lá vai ter um history com aquela caixinha de perguntas. Então, se tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar lá que eu vou responder tudo. Quarto recado, você pode assistir às aulas em velocidade acelerada. Aqui embaixo tem um botão que você pode colocar na velocidade 1.5 ou 2.0. E o quinto recado, e um dos mais importantes de todos, para quem é e para quem não é esse curso.
Esse curso é para quem quer aprender a hipnotizar com sucesso em qualquer situação, seja na parte de entretenimento ou na parte clínica. Só que mais do que isso, é para quem quer aprender a hipnose do mundo real, igual eu faço, sem técnicas ou palavrinhas mágicas, até porque isso não existe, e sem explicações fantasiosas também. Além das técnicas, eu vou ensinar os conceitos e fundamentos por trás de cada uma das etapas. Desse jeito você vai evoluir de forma muito mais rápida. E como eu falei, aqui você vai aprender a hipnose do mundo real. Tá bom, mas o que é essa tal de hipnose do mundo real? A hipnose do mundo real é aquela feita nos mais diferentes ambientes e situações, a todo momento e em qualquer lugar. Diferente das hipnoses feitas em sala de aula ou no YouTube, onde tudo sempre funciona e parece mágica. Na hipnose do mundo real, você vai perceber que nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, que muitas vezes vão ter pessoas tentando te boicotar, fazer piada, atrapalhar ou que simplesmente não vão conseguir se concentrar, sem contar todo o ambiente que pode atrapalhar. Só que isso é uma das coisas que faz o hipnólogo subir de nível, saber como se comportar e o que fazer nas mais diversas situações, tendo um plano B, C ou até D. E é isso que eu vou te ensinar ao longo dessa semana. E como eu não quero que ninguém perca tempo, eu também vou falar para quem não é esse curso. Esse curso não é para quem espera técnicas mágicas, não é para quem espera ter algum tipo de superpoder, não é para quem quer usar hipnose na maldade e não é para quem acha que vai sair um terapeuta pronto e formado igual nesses cursos de uma semana. Um psicólogo leva 5 anos para se formar. É humanamente impossível alguém se tornar um terapeuta nesses cursos aí de 3 ou 7 dias. Isso não existe. Eu entendo que muita gente aqui tem o objetivo de aprender a hipnotizar para ajudar pessoas, e eu acho isso muito legal. Mas a verdade é que esses cursos de hipnose clínica só enganam as pessoas com promessas absurdas. Não caia nessas falsas promessas. Aqui embaixo eu vou deixar um vídeo falando mais sobre isso. Se você quiser saber como ajudar pessoas, o meu conselho é que você estude psicologia. Um livro muito bom é O A Mente Vencendo o Humor. Você vai aprender 1000 vezes mais sobre terapia e como ajudar pessoas do que em qualquer curso de hipnose clínica do país. E o melhor é que você vai gastar menos de 10% do valor. Mas então vamos lá, porque vai ter muito conteúdo ainda hoje. É importante enxergar a hipnose como um processo completo, entendendo todas as partes, conceitos e fundamentos. E para começar, eu vou falar 2 bases fundamentais para a hipnose acontecer. Não vai adiantar nada você saber todas as técnicas, todas as falas, nem toda a história da hipnose. Se você não prestar atenção nesses 2 pontos, a hipnose não vai acontecer. A primeira delas é o fator autoridade. Uma pessoa só vai ser hipnotizada por você se ela acreditar e confiar que você é um hipnólogo de verdade. A gente sabe como muitas pessoas duvidam ou têm medo da hipnose. Então, se a pessoa não confiar em você, ela não vai se doar, vai ficar se bloqueando ou não vai te levar a sério. Inclusive, olha como a autoridade está presente na nossa vida. Imagina que você está com dor de cabeça e vai até o pronto-socorro e o médico que te atende está vestido de regata, bermuda e chinelo. Ele fala assim, gaguejando, olha, você é um dos meus primeiros pacientes e eu tô até um pouco nervoso. Eu não tenho certeza assim, se esse remédio vai funcionar, vai te curar, mas toma e a gente vê. Pensa comigo, você vai tomar o remédio? Você vai seguir o que esse médico está falando? É lógico que não, né? Agora imagina que no consultório tô eu, com esse jeito de tonto, que nunca estudou medicina na vida, mas eu tô com um jaleco bonito, bem vestido, falando firme e só com palavras difíceis. Provavelmente você vai confiar em mim e vai seguir o que eu estiver falando. E talvez você já tenha tido um colega de trabalho que era pior do que você, trabalhava menos, mas que ganhava mais e tinha mais oportunidades. Esse colega provavelmente ia bem vestido, falava com firmeza e sempre tinha uma resposta para tudo. E na hipnose é a mesma coisa. Você precisa passar autoridade, isso é fundamental. Tá, mas como que a gente passa autoridade? Falando firme e com convicção, sem gaguejar, sem mostrar insegurança, olhando nos olhos da pessoa e por aí vai. Não importa se você nunca hipnotizou ninguém ou se você já hipnotizou 10 mil pessoas na vida. Quando você for hipnotizar, você precisa colocar na sua cabeça que você é um hipnólogo de verdade. Lembrando também que a culpa nunca é sua. Quando uma hipnose der errada, você joga a culpa na pessoa, fala que ela não se concentrou e vai para a próxima. Não esqueça disso. E a segunda base da hipnose é, sem sombra de dúvidas, a mais importante, a expectativa. É a hipnose resumida em uma palavra, expectativa. Se tiver expectativa, a hipnose
hipnose vai acontecer. Se não tiver expectativa, as chances da hipnose acontecer vão assim diminuir muito mesmo. Isso porque quanto maior for a expectativa da pessoa no processo, maior vai ser o engajamento dela, e quanto maior for o engajamento, mais fácil vai ficar da hipnose acontecer. Hoje, o que mais existe no mundo da hipnose são explicações inventadas e fantasiosas. No final das contas, tudo acontece por causa do fator expectativa. Hipnose, reiki, apometria, hipnose não verbal e até mesmo a religião. Em todas essas situações, a gente tem os 4 fatores fundamentais envolvidos. Uma figura de autoridade, hipnólogo, terapeuta, padre ou pastor, a expectativa no processo de se divertir, relaxar, se tratar de algum problema, se livrar de algum mal-olhado e por aí vai. As sugestões e também o ritual. Olha um ponto lá longe, olha esse relógio, puxe e solta o ar lentamente, fica de pé, senta, ajoelha ou faz um sinal com a mão. Lembrando que eu respeito muito todas essas coisas que eu falei aqui e sei que elas ajudam demais as pessoas. Mas o que eu estou buscando passar aqui é a minha visão mais analítica de como a hipnose está no nosso dia a dia. E como que você gera expectativa na pessoa? Também pelo jeito como você fala e como você se comporta. E me irrita muito hipnólogo cansado, desanimado ou com jeito de morto. Imagina essa rotina aqui, onde você fala para a pessoa, olha, junta a mão assim, comece a imaginar uma cola. Então comece a imaginar que a cola está secando sua mão, tá bom? Aí imagina mais cola, e aí quando estalar os dedos, imagina imagina que a cola secou, tá? Ó, imagina que a cola está muito seca, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quer ver? Tenta soltar essa mão. Agora, olha a mesma rotina de outro jeito. Você chega para a pessoa e fala, vamos lá, olha, vou fazer com você uma das rotinas que eu acho mais legais na hipnose. Junta a mão assim, olha só um ponto da sua mão. Eu vou começar uma contagem de 1 até 5, e a cada contagem que eu for fazendo, imagina que você vai jogando uma cola muito, mas muito forte no meio dos seus dedos. Pode ser uma Super Bond, uma Tenaz, uma cola quente, é você que escolhe. Quando eu chegar lá no 5, você vai perceber que quanto mais você tentar soltar suas mãos, mais forte a cola vai ficar. Então, ó, comece a imaginar essa cola. Imagina essa cola secando, mais e mais. 1. Imagina ainda mais cola no meio dos seus dedos. 2. Vai imaginando a cola ainda mais forte. 3. Imagina que essa cola secou. 4. Imagina que tudo aí se torna uma peça única de aço, uma bola única de ferro, impossível de soltar. E 5. Nesse momento, imagina que essa cola está 10 vezes mais forte, impossível de soltar. Enquanto você imagina essa cola, tenta soltar essa mão e não consegue. Vai percebendo que quanto mais você tenta soltar, mais difícil fica. E quanto mais difícil, mais e mais e mais colado fica. Viu a diferença? Em qual das duas situações você acha que tem mais chance da hipnose funcionar? Não tenho nem que te falar que, sem sombra de dúvidas, é do segundo jeito, aumentando a expectativa da pessoa no processo. E assim, é lógico que você não precisa falar alto, gritando, mas a sua postura, o jeito que você fala, eles precisam fazer a pessoa ter vontade de passar pela hipnose. E aqui eu vou te falar algumas coisas que você pode falar ao longo da hipnose para você aumentar a expectativa da pessoa. A primeira delas é usar contagem, de 1 a 10 ou de 10 até 1, tanto faz. Quando você faz uma contagem, isso tende a aumentar a expectativa da pessoa, porque ela fica pensando que alguma coisa vai acontecer no final daquela contagem. Alguma coisa mais legal, alguma coisa mais mágica ou alguma coisa mais forte. Então, se você quiser pedir para a pessoa colar as mãos assim, você pode falar que você vai começar uma contagem de 1 até 5 e lá no 5 essa cola vai ficar muito, muito mais forte. Ou se você quiser fazer um relaxamento com a pessoa, você pode falar que você vai começar uma contagem de 10 até 1 e lá no 1 ela vai ficar muito mais relaxada. Essa contagem aumenta muito a expectativa da pessoa. Outras coisas que você pode falar é, quando X, então Y. X é qualquer coisa. Quando eu tocar na sua testa vai acontecer uma coisa ainda mais legal. Daqui a pouquinho, mas não agora, eu vou estalar os dedos. E quando eu estalar os dedos, vai acontecer uma coisa ainda mais impressionante. Daqui a pouquinho, mas não agora, você vai perceber que vai acontecer uma coisa muito, muito mais legal, uma coisa muito mais impressionante. Tanto faz o que você vai falar, mas pensa nessa ideia. Quando X,
X pode ser qualquer coisa, bater palma, estalar o dedo, tocar na testa, tocar no ombro, beijar na boca da pessoa, dar um tapa na pessoa, assim, brincando, mas tanto faz, é quando X. A pessoa tem que ter a percepção que quando alguma coisa acontecer, ela tem que ter essa expectativa, ela tem que ter essa vontade que aquele X aconteça. Enquanto o X não acontecer, ela vai ficar alimentando aquilo que o Y, o que você falar lá na frente, vai acontecer. Uma coisa mais legal, uma coisa mais divertida, uma coisa mais impressionante. Pensa como seria você escutando isso. O hipnólogo fala, e daqui a pouquinho eu vou estalar os dedos, e quando estalar os dedos vai acontecer uma coisa muito mais impressionante. Vai relaxando mais e mais, que quando estalar os dedos vai acontecer uma coisa muito mais real, muito mais impressionante. Então esse tipo de frase vai te ajudar muito a aumentar a expectativa da pessoa. Lembrando que isso, como eu falei, é feito ao longo de toda a hipnose. Em toda a hipnose você tem que estar ali aumentando a expectativa da pessoa. Quando eu estiver falando a respeito de como dar sugestões, eu vou entrar mais forte nisso, mas é importante que você entenda que desde o começo é falar, olha, daqui a pouquinho uma coisa mais legal vai acontecer, daqui a pouquinho vai acontecer uma coisa mais e mais impressionante. Então, entendendo isso, você vai perceber que você pode montar as frases que você quiser, você pode montar a combinação que você quiser. Isso eu estou te falando para reforçar aquela ideia que não tem palavrinha mágica, tem conceitos e fundamentos de como você guia a hipnose com a pessoa. Um outro jeito muito fácil de jogar a expectativa da pessoa lá em cima é com um banner com o texto Hipnose Grátis, experimente aqui. Quando a pessoa está passeando e vê aquele banner, automaticamente a expectativa da pessoa já sobe e ela já vem mais pronta para passar pela hipnose. O banner pode ter uns 60 centímetros por 80 e no site da Print ou da 360 Imprimir você deve pagar menos de R$40 e você ainda pode fazer o desenho pelo próprio site. Você também pode mandar fazer uma camisa escrito hipnólogo ou então reachar. Isso, além de aumentar a expectativa, também vai passar mais autoridade para a pessoa. E tão importante quanto aumentar a expectativa da pessoa é não fazer com que ela perca a expectativa durante a hipnose. Você vai perceber que algumas vezes, algumas rotinas não vão funcionar por N motivos, e eu vou falar isso ao longo desse curso. Mas quando isso acontecer, você não pode ficar desanimado ou com jeito de bobo. Você precisa fazer a pessoa ignorar o que deu errado e manter ela animada porque ainda vai acontecer. Isso é mais uma das coisas que fazem o hipnólogo subir de nível. Sabendo desses dois conceitos, vamos para a parte prática, onde você vai estar lá tete a tete com a pessoa no vamos ver. E não adianta chegar para a pessoa e falar, olha, cola a mão assim ou esquece seu nome. Não vai funcionar. Lembra que eu falei que a hipnose é um processo completo e o que eu vou te ensinar aqui é esse passo a passo. A gente sabe que a hipnose é envolvida em mitos, mistérios, misticismo e que muitas pessoas têm medo de imitar galinha, de perder o controle ou de comer cebola achando que é maçã. Algumas ainda têm medo de não voltar na hipnose. E tem também aquele pessoal que quer provar que tem a mente mais forte e que acha que só quem tem a mente mais fraca é hipnotizado. Então, antes de qualquer técnica, você precisa conversar com a pessoa para explicar o que é hipnose, o que não é hipnose, tirar qualquer tipo de medo que ela tenha, desmistificar alguns pontos, dar exemplo do que é hipnose e também aumentar a expectativa dela e a sua autoridade. Basicamente, você precisa falar para a pessoa e fazer ela entender esses pontos aqui. Que hipnose não é uma batalha de mentes. Você tem que fazer a pessoa entender que se ela quiser te desafiar, ela vai ganhar e que a hipnose não vai acontecer. Fala também que hipnose é o conjunto de foco, concentração e imaginação, e que quanto mais ela elevar tudo isso, mais fundo ela vai na hipnose. Aqui você também joga mais a responsabilidade para a pessoa. Desmistificar a hipnose também, falando que ela não vai ficar presa na hipnose, que ela não vai perder o controle, que ela não vai imitar galinha, nem comer cebola achando que é maçã ou contar os segredos. Você também pode dar exemplos de como vai acontecer o processo. Você pode usar a analogia que você vai ser como se fosse um GPS, que você simplesmente vai dar o caminho da hipnose, mas é ela que vai estar no volante o tempo todo. É ela que vai decidir se ela realmente quer seguir o caminho da hipnose ou não, e que por isso mesmo ela não vai fazer nada contra a vontade e vai também continuar consciente o tempo todo. Você também pode dar exemplos de hipnose do dia a dia. Perguntar se ela já procurou as chaves com elas nas mãos, se já se emocionou vendo um filme e por aí vai. Tudo isso para a pessoa entender que a hipnose é um estado natural da mente dela e que não precisa ficar com medo.
Falar coisas que vão aumentar a expectativa da pessoa também é importante. Você pode falar que quem passa 10 minutos no estado de hipnose tem a mesma sensação de relaxamento de quem dormiu uma noite toda de sono profundo. É verdade isso? Não, assim, não existem evidências, mas você precisa falar o que a pessoa quer escutar naquele momento. E tudo isso para ela se entregar mais, não ter nenhum tipo de bloqueio. E eu vou mandar lá no WhatsApp um vídeo com essa conversa prévia que eu fiz com o rapaz lá na Paulista, aqui em São Paulo. E mais uma coisa muito importante, não tenta decorar o que eu estou falando. Entenda os conceitos e fundamentos por trás de cada uma das etapas. Se você tentar decorar, você vai esquecer, vai gaguejar, vai se corrigir, e daí a sua autoridade e a expectativa da pessoa vão para o espaço. Aí tem mais uma coisa que também é muito importante. Não tenha pressa nessa etapa, não tenta fazer essa parte assim correndo para ir logo para as técnicas, porque as chances da hipnose acontecer vão diminuir muito. Lembra que eu falei, a hipnose é um processo completo e essa conversa inicial é fundamental para você ter sucesso na hipnose. E depois disso você já pode ir para as técnicas. E a gente sempre costuma começar com as técnicas que têm um fator fisiológico envolvido. Daqui a pouco eu vou explicar essa técnica aqui, onde você vai pedir para a pessoa imaginar que cada dedo vai se tornar um ímã muito forte e que quanto mais ela imagina esses ímãs, mais a atração vai aumentar e mais fundo ela vai na hipnose. Como você pode ver aí, só de você ficar nessa posição, fisiologicamente os dedos tendem a se atrair. Mas a gente começa a hipnose com essas rotinas por dois motivos muito importantes. O primeiro é para ler a pessoa. Aqui a gente consegue saber se a pessoa está seguindo o que a gente está falando ou se ela está boicotando, jogando contra. Tem pessoas que a atração vai começar a acontecer e elas vão ficar abrindo os dedos assim, ó. Isso dá muita raiva. E outras pessoas, os dedos vão até tremer de tanta força que ela vai fazer para a hipnose não funcionar. Aí você já sabe que talvez você tenha mais dificuldades. E o segundo motivo é para a gente já ir colocando a pessoa no estado de hipnose. Entender como o processo funciona na cabeça da pessoa vai fazer você ter muito mais sucesso na hipnose. E para explicar, eu vou usar essa estrela aqui que eu chamo de estrela hipnose consciente, onde cada ponta dessa estrela representa uma coisa que está acontecendo com a pessoa durante a hipnose. As 5 pontas são expectativa, é lógico, experiência, confiança, imaginação e fisiologia. Pensa comigo o que vai se passar na mente da pessoa durante essa rotina aqui. A fisiologia vai agir, a partir daí ela vai ter uma experiência legal, ela vai começar a confiar mais em você e na hipnose, daí ela vai imaginar mais. Com isso a fisiologia vai ficar mais forte, a expectativa da pessoa vai aumentar e a partir daí ela vai entrando muito mais fundo na hipnose. Amanhã eu vou explicar esse conceito com mais calma, mas de uma forma resumida, imagina que esses pontos da estrela se comunicam uns com os outros como se fosse um loop. Quando a pessoa sente cada um deles, é como se isso alimentasse e reforçasse os outros 4 pontos. E no final das contas, o que a gente precisa é isso, aumentar a expectativa da pessoa, aumentar a confiança dela na gente e na hipnose e fazer ela ter uma experiência cada vez mais impressionante. É isso que vai fazer você conseguir dar comandos e sugestões cada vez mais impressionantes. Não são técnicas ou palavrinhas mágicas. Não esquece que o importante é você entender o conceito e os objetivos por trás das técnicas e das etapas da hipnose. Agora eu vou explicar essa técnica aqui em detalhes e também vou dar dicas, variações e o que fazer nas mais variadas situações. Eu sempre peço para a pessoa juntar as mãos assim e levantar os dedos. Tudo isso já faz parte da hipnose e é o IE7 que eu comentei lá no documento que eu mandei no WhatsApp. Então se você ainda não está no WhatsApp, clica aqui embaixo, porque hoje, ao longo desse dia, eu vou mandar esse documento com essa técnica extra. Então eu peço para a pessoa fazer assim, juntar os dedos. Daí eu falo, olha, daqui a pouquinho eu vou pedir que você faça desse jeito aqui. Quando você fizer isso, apenas imagina que cada dedo vai se tornar um ímã muito forte. E quanto mais você for imaginando esses ímãs, mais a atração vai aumentar, porque a sua mente vai achar que são 2 ímãs reais. A primeira dica importante, por que eu já não peço para a pessoa fazer assim com os dedos antes de dar a sugestão? Porque pode ser que nesse meio tempo, entre a pessoa fazer assim e eu começar a dar sugestões, pode ser que a atração já comece a acontecer. E se isso acontecer, você vai se prejudicar muito da hipnose. A pessoa vai perder o ânimo, vai achar que você está tentando enganar ela vai perder a expectativa e também não vai confiar em você. É por isso que não esquece,
pede para a pessoa juntar os dedos assim e fala, olha, daqui a pouquinho eu vou pedir que você faça desse jeito com os dedos. Isso é importante porque quando a pessoa abrir os dedos, pode ser que a atração comece a acontecer por causa da fisiologia e não por causa da imaginação. Mas não tem problema porque você já vai ter dado o seu comando. Então quando a pessoa estiver assim, você vai dando as sugestões que você quiser, contanto que você dê sugestões de atração. Lembra que o simples, o básico, o arroz com feijão é mais do que suficiente. É muito melhor você falar o arroz com feijão bem falado, firme e com convicção, do que você tentar encher de confete, deixar muito elaborado e começar a gaguejar e se corrigir. Simples assim que você pode fazer. E vai imaginando os ímãs mais e mais. Imagina ainda mais forte esses ímãs. Vai imaginando mais e mais forte, mais e mais forte. Quanto mais você se concentra, mais e mais a atração vai aumentando. Simples assim. Depois, quando você tiver mais confiança, você pode deixar um pouquinho mais elaborado, falando. E vai imaginando ainda mais esses ímãs, percebendo que quanto mais você puxa o ar, mais você se concentra. E quanto mais você solta o ar, mais e mais a atração vai aumentando. Imagina a atração aumentando ainda mais. Imagina esses ímãs ficando ainda mais fortes. Quando estalar os dedos, imagina que esses ímãs vão ficando 10 vezes mais fortes, ainda mais fortes. E para ficar mais legal, imagina eu passando uma cordinha em volta de seus dedos. Imagina eu puxando, imagina eu apertando, puxando ainda mais. E vai percebendo que quanto mais você for sentindo, imaginando essa cordinha, quanto mais você for imaginando esses ímãs, mais e mais a atração vai aumentar. E vai falando o que você quiser. Não tem certo, não tem errado. Simplesmente vai estimulando a imaginação da pessoa. Vai fazendo a pessoa imaginar o máximo possível tudo que ela conseguir a respeito dos ímãs. Você pode falar que ela vai ter ossos magnéticos, dedos magnéticos ou até unhas magnéticas. Se você perceber que a pessoa gosta de um lado mais místico ou esotérico, você pode pedir para a pessoa imaginar que tem uma atração, que tem uma luz, que tem uma força, uma energia, o que quiser. O importante, como eu falei, aumentar a expectativa da pessoa e também alimentar a imaginação dela, porque a partir da imaginação é um dos pontos que ela vai afundando no estado de hipnose. Só que mais importante do que a técnica e do que você vai falar é você saber ler a pessoa, ler todas as respostas verbais e não verbais que a pessoa está dando. Então não se apega só na resposta da técnica, na resposta da rotina. Presta muita atenção na resposta que a pessoa está te dando. Isso vai te fazer um hipnólogo muito melhor. E para isso, é lógico que você precisa treinar, você precisa praticar. Quanto mais você fizer com as pessoas, mais você vai começar a aprender esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no seu sucesso como hipnólogo. E também lembre que qualquer resposta é válida. Se a pessoa começou aqui, terminou aqui, aqui ou aqui, você tem que fazer a pessoa entender que realmente a hipnose aconteceu. Você pode até perguntar para a pessoa, mas de verdade, tem imã de verdade? A pessoa vai falar que não, porque não tem, né? Aí você pode falar, mas aonde você acha que estão esses ímãs? A pessoa normalmente responde, tá na minha cabeça. E você reforça, olha, é exatamente isso. Quanto mais você for imaginando, mais e mais atração vai acontecendo. Ainda falando dessa rotina, eu vou dar mais dicas que realmente vão te ajudar a ter mais sucesso nesse começo da hipnose. E aqui eu vou dar uma dica muito boa que eu já vi muitos hipnólogos prejudicar a hipnose de bobeira. Lembra que aqui você está falando de atração. E atração é uma coisa subjetiva de cada pessoa. Uma atração muito forte pode ser chegar aqui para uma pessoa, outra pessoa aqui e outra pessoa não conseguir afastar. Mas uma dica que eu te dou é você não arriscar transformar uma rotina que vai te dar N respostas, que tem uma resposta subjetiva, em uma resposta que é sim ou não. Vou dar um exemplo. A pessoa está traindo os dedos aqui, está se divertindo, está dando risada, aquele loop hipnótico, aquela estrela hipnose consciente já está girando cada vez mais rápido, a pessoa está feliz. Aí o hipnólogo fala, e vou passar uma cola nesses dedos, e quando você tentar soltar, essa cola vai secar, vai ser impossível soltar. A pessoa está lá toda animada, toda feliz, você fala da cola, ela consegue soltar. Cola é sim ou não, ou colou ou não colou. Apesar de você poder ter um plano B, um plano C, não tem por que você arriscar uma hipnose de bobeira. Então, ainda mais no começo, se você não tiver realmente certeza que a pessoa realmente não vai conseguir soltar, não dá sugestão de cola. Quando você quiser dar a última sugestão, o último comando,
Você pode falar para a pessoa. E quando estalar os dedos, imagina que essa atração chega no nível máximo, no nível mais forte que você seja capaz de imaginar. O nível máximo é subjetivo. Pode ser que a pessoa esteja indo muito bem, mas ela consegue afastar com dificuldade. Não perde autoridade, não acha que deu alguma coisa errada, mantém no mesmo ritmo e fale, quanto mais você tenta afastar, mais e mais a atração vai aumentando, mais e mais, mais e mais. Use o que estiver acontecendo a seu favor. Como eu acabei de falar, não fica com jeito de bobo e não desanima. A sua postura como hipnólogo é mais importante do que qualquer técnica que você vá utilizar. Mas também no mundo real pode ser que algumas pessoas não consigam atrair os dedos por N motivos. Uma outra técnica, um plano B para essas situações, é você pedir para a pessoa girar a mão um pouquinho para dentro assim, desse jeito aqui. Por quê? Quando a pessoa gira a mão para dentro, a fisiologia fica mais forte. Então, fisiologicamente, a atração vai realmente acontecer com mais facilidade. E aí eu te pergunto, é bom ou é ruim você pedir para a pessoa girar a mão para dentro? E a resposta é depende. Depende por quê? Qual que é o ponto positivo? Quando a mão gira para dentro, a atração realmente tem mais chance de funcionar. Então tem mais chance de você começar a alimentar aquele loop hipnótico para a pessoa ter a percepção que a hipnose está acontecendo. Mas qual que é o ponto negativo? Quando a fisiologia fica muito mais forte, você deixa de ter a possibilidade de analisar a resposta da pessoa. Você deixa de ter uma forma de perceber se realmente a atração está acontecendo pelo fator fisiológico ou pelo fator da imaginação da pessoa. Lembra que eu falei, um dos motivos, uma das razões dessas rotinas aqui iniciais é você ler as respostas das pessoas. Então, assim, vai depender muito de cada caso, de cada situação, de cada ambiente. Eu quase nunca uso essa rotina. Por quê? Mesmo que aqui não funcione nada, isso para mim é válido. É válido por quê? Porque a partir daí eu vou conseguir saber se eu tenho que mudar o caminho da hipnose, se eu tenho que mudar a abordagem, se eu tenho que voltar a conversar com a pessoa. Qualquer tipo de resposta que a pessoa te dê vai ser uma resposta positiva para você, como hipnólogo, saber o caminho que você está tomando. Uma outra variação desse exercício também é você pedir para a pessoa começar com os dedos atraídos desse jeito. No final das contas é a mesma coisa. Você vai continuar dando sugestões de atração. Atração mais forte, amarrar a cordinha. Aqui é simplesmente para você ter um leque maior de técnicas e de possibilidades. Às vezes você já fez com coleguinha 1, você fez aqui. Aí você quer começar com outra pessoa, você pode começar aqui. Normalmente eu começo desse jeito aqui com quem eu tenho mais certeza que vai dar certo, porque eu faço essa rotina um pouquinho mais rápida para já partir para as próximas rotinas mais legais, mais interessantes. Mas lembra que no começo o importante é você treinar e praticar, então a minha dica é que você comece desse jeito aqui. Muitas pessoas também me perguntam se a gente tem que fazer a rotina com a pessoa de olhos abertos ou de olhos fechados. E de novo, a resposta é depende. Depende de N situações. Hipnose não é receita de bolo. Qual que é o ponto positivo de você começar a hipnose desse jeito aqui com os olhos abertos? Com os olhos abertos, em questão de alguns segundos, pode ser que a pessoa já comece a afundar naquele loop, naquele estado de hipnose, porque ela vai ver a atração acontecer. Ela vendo a atração acontecer, ela já vai poder começar a dar risada, ter aquele semblante que eu falei, nossa, isso aqui está funcionando. Então tudo isso é muito válido, porque em poucos segundos a pessoa já vai ter aquele estado de hipnose sendo alimentado de forma bem rápida e, como eu falei, uma coisa vai alimentando a outra. Por outro ponto, quando a pessoa começa com os dedos atraídos assim, a pessoa só vai ter a percepção que a hipnose está funcionando quando você pedir para ela tentar soltar os dedos. E aqui vão levar o quê? 1 ou 2 minutos, talvez? Às vezes um pouquinho mais, se você estiver um pouquinho receoso. Então aqui tende a ser mais rápido. Só que também tem os poréns. Dependendo do ambiente que você tiver, pode ser que ao redor
tenham pessoas dando risada, filmando, tentando atrapalhar, isso pode tirar a concentração da pessoa. A pessoa vai estar aqui, você vai ter pedido para a pessoa olhar somente o vão dos dedos, mas a pessoa pode ficar prestando atenção em quem está olhando ao redor, ou de repente até se bloquear um pouco por vergonha. Quando a pessoa começa de olhos fechados, o foco dela tende a ser maior, porque ela não vai se dispersar com o que estiver acontecendo ao redor. Então, como eu falei, não vai ter receita de bolo, mas é importante você saber essas duas possibilidades. Sabendo isso, você vai decidir em qual momento você vai utilizar olhos abertos, olhos fechados, dedos separados ou dedos juntos. É a sua experiência que vai falar isso. E quando eu explico essas técnicas, normalmente os meus alunos vêm com duas dúvidas. A primeira delas é: mas é só fisiologia então, não tem hipnose de verdade? Não, muito pelo contrário. Essa é uma técnica para a gente começar a colocar a pessoa no estado de hipnose. Inclusive, isso daqui pode sim se transformar em hipnose. A partir do momento que a pessoa tem dificuldade de afastar os dedos, ou que ela está realmente acreditando que aquilo está acontecendo, aquilo já é hipnose. Então pensa que não é só uma técnica para enganar a pessoa. É uma técnica para você ler a pessoa e também para você colocar a pessoa no estado de hipnose, começar a colocar a pessoa no estado de hipnose muito mais rapidamente. E a segunda dúvida que fica é: mas e se a pessoa já souber que os dedos vão se atrair? Algumas pessoas podem falar que faziam essa brincadeira no colégio. Se isso acontecer, lembra das bases que eu falei. Autoridade e expectativa. Você não fica com jeito de bobo, você não se corrige, você não começa a gaguejar. Você fala: olha, realmente a atração acontece e é até legal você saber. Mas o ponto que talvez você não saiba é que a atração acontece somente em algum ponto. Você pode ficar assim. Se você não imaginar nada, você vai conseguir afastar, soltar muito normalmente. Então assim, o que eu te peço? Foca no que eu estiver te pedindo. Lembra que eu falei que eu vou ser tipo um GPS. Então só confia no GPS, porque eu sei o caminho para te colocar naquele estado de hipnose. Ou então você pode falar: não, realmente a atração acontece, mas isso eu estava usando mais realmente para perceber se você estava engajado ou não. Mas já que realmente você quer passar pela hipnose, nem precisa imaginar atração não. Começa com os dedos desse jeito aqui. Perceba que desse jeito que eu falei, eu aumentei a minha autoridade porque eu realmente falei firme o que ia acontecer e quebrei a objeção dela. E ao mesmo tempo, mudando a técnica, é como se você descartasse a atração, como se aquilo não fosse importante, e que realmente você desse um passo adiante indo para os finalmente. E antes de encerrar a técnica, você precisa pedir para a pessoa tentar afastar os dedos, para ela perceber que está muito difícil ou que está impossível. Quando isso acontecer, aquele loop vai estar girando cada vez mais rápido, ele vai estar cada vez mais alimentado e a pessoa vai estar mais fundo naquele estado de hipnose. Então a pessoa vai estar aqui. Quando você não quiser que a pessoa faça alguma coisa, você vai falar para a pessoa: olha, e quanto mais você tenta fazer isso, mais difícil fica. Quanto mais você tentar, mais e mais difícil. Você não quer que a pessoa abra os olhos. E quanto mais você tenta abrir seus olhos, mais eles pesam. E quanto mais você tenta abrir seus olhos, mais difícil fica. Nome é a mesma coisa. E quanto mais você tenta lembrar seu nome, mais seu nome some. E quanto mais seu nome some, mais difícil fica de você realmente lembrar, de você falar seu nome. Então, o tenta é uma palavra que você vai usar muito na hipnose. Então a pessoa vai estar aqui, está atraindo, sei lá, juntou, colou aqui. E você fala, e vai acontecer uma coisa muito mais legal, uma coisa muito mais impressionante. Olha você jogando a expectativa. Quando estalar os dedos, quanto mais você tentar afastar seus dedos, mais difícil vai ficar. Quando estalar os dedos, quanto mais você tentar afastar esses dedos, mais e mais difícil vai ficar. 3, 2, 1, atração máxima, e vai percebendo que quanto mais você tenta afastar os dedos, mais difícil fica, e quanto mais difícil fica, mais e mais a atração vai aumentando. Imagina ainda mais esses ímãs e tenta afastar e não consegue, e vai percebendo que quanto mais você tenta afastar, mais você afunda no estado de hipnose, e quanto mais você afunda no estado de hipnose, mais e mais a atração vai aumentando. Simples assim.
Muitas pessoas não vão conseguir afastar os dedos, outras pessoas vão conseguir afastar os dedos e realmente isso não é importante. Mas se de repente a pessoa não está conseguindo afastar os dedos ou está afastando com dificuldade, na verdade em qualquer situação, você precisa encerrar a hipnose, você precisa encerrar essa rotina. Então você pode dar qualquer comando, você pode falar assim, e quando eu estalar os dedos, os ímãs somem. Ou, e quando eu bater palmas, os ímãs somem. Ou até mesmo, quando eu te der um beijo na boca, esses ímãs somem. É lógico que eu estou brincando aqui dessa questão de dar beijo na boca para o ímã sumir, para os ímãs sumirem. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que o que você fala não é importante. O importante é o comando que você dá. Que quando X, Y vai acontecer. É isso que você precisa saber. E lembre uma coisa importante. Quando você estala os dedos, fala que os ímãs vão sumir e os ímãs somem, é mais uma rotina, é mais uma sugestão que funcionou, é mais um comando válido. Então na cabeça da pessoa vai ficar aquela pulguinha que mais um comando que você deu funcionou. E é isso que vai fazendo, como eu falei, a pessoa ir aceitando comandos, aceitando sugestões mais complexas dali em diante. E olha como é importante entender os conceitos e fundamentos das técnicas. A partir dessa técnica aqui, você também consegue fazer essa técnica aqui seguindo exatamente do mesmo jeito. Se você esticar os braços assim, você vai perceber que as mãos tendem a se atrair. Agora imagina tudo isso potencializado pela expectativa, a autoridade e as sugestões. Então aqui você pode fazer a mesma coisa. Pede para a pessoa esticar as mãos, fala que cada palma da mão vai se tornar um ímã muito forte, que quanto mais ela for imaginando esses ímãs, mais e mais a atração vai aumentando. Você pode até pedir para ela imaginar uma barra de ferro, de aço no meio, a atração acontecer de forma mais fácil, mas de forma simplificada, de forma resumida, é isso. A mesma coisa que você falar aqui, da mesma forma que você guiar e da mesma forma que você lê as respostas da pessoa, você faz com essa técnica aqui. Quer amarrar uma corda gigante na mão? Mesma coisa. Atração, a mesma coisa. Então, entendendo como funciona a técnica, o que acontece por trás da técnica, você já consegue usar mais essa rotina aqui depois que você encerrar dessa daqui. E uma coisa que talvez você nem imagine é que a partir daqui você pode dar vários outros comandos muito mais legal em questão de poucos minutos. Na aula de amanhã eu vou te ensinar como sair daqui e já partir para colar a pessoa no chão, colar a mão na cabeça, fazer a pessoa perder a voz ou até fazer ela esquecer o nome dela. E só uma coisinha rápida antes de continuar. Se você estiver gostando dessa aula, tira um print aqui da tela e me marca lá no Insta. Pode ser rafael.hipnose. Essa aula aqui já está quase acabando, mas ainda tem algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é uma lição de casa, na verdade. Quem é meu aluno sabe que eu incentivo muito a parte prática. Então vai praticar, vai treinar. Eu te passei um conteúdo de muita qualidade e com isso você vai conseguir hipnotizar as pessoas. Lógico que ainda tem muito mais conteúdo, mas foi só a primeira parte da aula. Mas é importante também você treinar a conversa prévia e também essas duas técnicas aqui. Quanto antes você praticar, mais cedo você vai perder o medo e mais rápido você vai ficar bom na hipnose. Então, antes da aula de amanhã, eu quero ver você fazendo hipnose com alguém. Confie em mim, vai fazer, vai praticar, que isso só vai te ajudar. E se você for postar no Insta, não esquece de novo de me marcar no rafael.hipnose. Muitas pessoas falam que começar hipnotizando amigos e parentes é mais difícil porque eles não te veem como hipnólogo de verdade e também não acreditam em você. É verdade isso? Verdade é, mas é muito mais importante você treinar e praticar, mesmo sabendo que nada funcione, do que não fazer. Lembra que quando uma hipnose dá errado, você também está aprendendo. Como se comportar, o que falar, como não perder a autoridade, por aí vai, você só tem a ganhar. Então uma dica que eu te dou é, vai hipnotizar sempre que der vontade, só que com o objetivo de se divertir, praticar e fazer amigos, não se coloque uma pressão desnecessária. Lembra, as pessoas vão te criticar e fazer piada, mesmo que você faça tudo com a melhor das boas intenções, mesmo que você acerte tudo. Elas parecem que têm, prazer em criticar. E isso é um problema delas e não seu. Só ignora e vai fazer o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Não liga para outras pessoas. E não esquece que você não é obrigado a hipnotizar ninguém. Não é, você não tem obrigação nenhuma. Não esqueça disso. Então assim, se você gostou dessa aula, gostou desse início desse curso,
Não esquece, clica aqui no joinha, no gostei e se inscreve no canal. Ficando qualquer dúvida dessa aula, também não esquece que tem a caixinha de perguntas lá no Instagram. Vai lá, pergunta que eu vou responder tudo. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo. Entra lá porque você ainda vai receber muito conteúdo por lá. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula e eu te vejo amanhã na próxima aula. A não ser que você esteja vendo essa aula atrasada, daí eu te vejo ainda hoje, daqui a pouco. Então é isso. Tchau.